Mas tem um amor que ele é tão importante quanto quando você dá suas próprias forças ao próximo. E aí eu entro na parábola, né, daquele cidadão que estava caminhando pela rua, né, que é a parábola do bom samaritano, e ele é assaltado de supetão e passa ali na frente um religioso. Vê ele machucado, caído, e fala, mas eu tenho que atender meus compromissos religiosos, não vou parar aqui. Mas coitado desse homem, vou orar por ele. Vai embora, vai orar por ele. Passa ali um levita, que é aquelas pessoas que cuidavam da manutenção do templo, cuidavam das escrituras, cuidavam da prática da lei. E o levita olha aquele homem, se compadece dele e fala assim, eu não posso parar aqui agora que eu tenho meus compromissos, mas eu vou orar por esse homem. Segue em frente. Passa depois do samaritano, que era visto o quê? Como uma pessoa de má vida, que não aceitava a religião judaica, que não era, entre aspas, povo de Deus, que era uma pessoa do mundo, né? Era uma pessoa mundana, não era bem visto pela sociedade. Ele acolhe aquele ser, leva até uma taverna, cuida das feridas, pede para o dono da estalagem alimentá-lo até que ele se fortaleça, que ele estava numa viagem, já estava atrasado. Quando ele voltasse, o que faltasse, ele iria acrescentar. Com os cuidados com aquele homem. Quem teve mais amor? Quem tinha um nível de amor mais elevado? Justamente aquele que era visto como pessoa de má vida. Ele tinha um nível de amor muito mais elevado do que aqueles dois que se diziam religiosos. Então, olha só, né, como que é o amor. Né? Ele sai de onde a gente menos espera. Às vezes a gente não espera um ato de amor de uma pessoa que a gente vê como uma pessoa de má vida. O amor, ele independe de classe social, né? Ele é uma luz que brota dentro do ser. E é interessante, né, que você falando que um estava sem tempo pelas tarefas religiosas, o outro também sem tempo. Nesse relato que Jesus traz, ele não coloca como se o samaritano tivesse tempo, né? Porque senão a gente poderia falar, então, mas ele era o único que tinha tempo. Não, né? Ele também estava atrasado, né? Ele também não tinha tempo. Ou seja, quem quer fazer, arruma uma forma. Quem não quer, arruma uma desculpa, né? É isso aí. Ele quis fazer o bem e arrumou uma forma de fazer o bem de maneira que não o prejudicasse tanto, né? Ainda deixou lá os custos e falou, o que ultrapassar, quando eu voltar, eu acerto, né? Então, e aí a gente entra numa das expressões do amor. Eu falei que o amor tem várias expressões, né? O bom samaritano, ele fez o amor incondicional, porque aquela pessoa naquele momento não tinha como dar nada em troca para ele. Estava como se fosse um indigente, que tudo foi roubado. Ele nem sabia se era um nobre, se não era, quem era, mas ele socorreu. Ele praticou o amor incondicional. Ele doou as suas próprias forças para levar ele até a estalagem. Carregou esse homem junto dele, né? E praticou a caridade. O amor e a caridade também andam de mãos dadas. E foi uma forma dele praticar a caridade. Aqueles outros homens tiveram a condição de praticar a caridade e não praticaram. E aí a gente vê assim, Jesus disse, amai a Deus diante de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, né? E aí uma pergunta que eu lanço muitas vezes, quando eu vou nas casas espíritas,